Recording in progress. Olá, Eric. Olá, Jackson. Tudo bem? Como eu já fiz na semana passada, essa videoaula aqui ela é para vocês dois, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Ok, tá aqui. Então, Jackson, então, Eric, esta videoaula ainda é sobre os Estados Unidos do século XIX, só que agora eu vou tratar o sobre o pós-Guerra da Secessão. Então, nós vimos na aula passada, né, nós falamos de dois marcos da história dos Estados Unidos, da história desde sempre dos Estados Unidos. Né? O primeiro marco foi a independência. Tá? A independência ainda é assunto do primeiro trimestre, mas eu voltei lá na independência, né? Falei da guerra da independência, né? Falei da Constituição, né? Dos grupos políticos que surgiram, né? No contexto em que a elaboração da Constituição dos Estados Unidos estava acontecendo, né? Então, o primeiro marco da história dos Estados Unidos, quando esse país começa a se organizar, é a independência. É o contexto da independência, da guerra pela independência, da elaboração da Constituição, os anos após a elaboração da Constituição, o presidente George Washington, o Thomas Jefferson, os federalistas, os republicanos, né? E aí tocamos isso aí. E ao longo da videoaula passada, a gente foi caminhando até a Guerra da Secessão. Então, nós chegamos até a Guerra da Secessão e nós vimos que um dos motivos da Guerra da Secessão era a questão da escravidão, né? Então, o país, né, os Estados Unidos, era dividido em duas regiões desiguais, né? Tinha o norte desenvolvido, capitalista, industrializado, né? Cuja economia era fundamentada no trabalho assalariado, né? Enquanto você tinha o sul, que era essencialmente agrário, agrário exportador, inclusive, né? A economia era muito dependente da mão de obra escravizada, monocultura, né? Ou seja, uma só cultura nos latifúndios e uma economia voltada para a exportação, tá? E aí, esses dois modelos de país, eles acabam se confrontando na Guerra da Secessão, e o Norte, que é a parte mais rica, mais próspera e também mais populosa, acaba vencendo a Guerra da Secessão. E aí, é como se a Guerra da Secessão fosse um divisor de águas, assim, um momento a partir do qual as coisas começam a mudar muito rápido nos Estados Unidos, né? Por quê? Porque os Estados Unidos vão passar por intensas transformações a partir da Guerra da Secessão. E outro ponto importante, que já é o assunto dessa aula, é que com a vitória do Norte na Guerra da Secessão, né, o Norte vai acabar impondo o seu jeito de ser para o país inteiro. Então, o país inteiro vai se tornar uma espécie de cópia bem ou mal feita das características socioeconômicas do norte. Claro, o sul ainda vai, até hoje, né, gente? Né, Eric Jackson? Até hoje, o sul dos Estados Unidos é a parte mais pobre dos Estados Unidos, tá? Mas, mesmo assim, o sul teve que se adaptar a essa nova realidade, né? Que envolveu, inclusive, o fim da escravidão, né? A gente viu isso na aula passada, a 13ª emenda, não apenas o fim da escravidão, como também os antigos escravos eles passaram a ser tratados como cidadãos e depois eles ainda alcançaram o direito a votar, né? Ainda que eles não tivessem colocado esse direito do voto em prática, eles passaram a ter esse direito, né? O que é uma grande diferença, né? Assim, em questão de 5 anos, eles saíram da situação de escravo para se tornar cidadão até com a possibilidade de voto. Isso aconteceu, né? Essas reformas, né? Elas aconteceram de maneira muito acelerada lá nos Estados Unidos após a Guerra da Secessão. Então, agora eu vou fazer a leitura e comentar os pontos que foram trabalhados na semana passada, tá? Nas aulas presenciais, ok? Bom, tá aí, né? Lembrando, Jackson, que esses pontos aqui eu faço no Aba do Eric, né? E aí, se você tiver interesse, eu posso passar para o seu, mas está aqui de qualquer forma. E para você, eu coloco os slides, né?
Fica os slides como leitura e também, se você tiver interesse, tem um livro didático também que você pode dar uma olhada, né? Então, vamos lá. Então, vamos direto ao ponto. Ó, a ênfase das duas aulas da semana passada, né, foram a transformação dos Estados Unidos da América, né, o ZEWA, né, o famoso ZEWA, em uma potência capitalista industrializada e sua entrada na era imperialista. Tá? Vamos ver já já, né? Vou comentar sobre essa questão do imperialismo. Já na virada do século XIX para o século XX, ou seja, de 1800 e tralalá para 1900 e tralalá. Tá? É essa virada que eu estou falando aí, tá bom, Eric Jackson? Nesse sentido, sugiro que você considere, né, no caso vocês, considerem os seguintes aspectos abaixo. Um, com a vitória do Norte na Guerra da Secessão, os interesses abolicionistas e protecionistas, né, acabaram prevalecendo nos Estados Unidos. Então, até então, a área abolicionista e protecionista dos Estados Unidos era o Norte. Tá? A partir da vitória do Norte na Guerra da Secessão, o país inteiro vai aderir a essa nova realidade, abolicionista e protecionista. Tá? Só que a região que mais leva vantagem com isso é o Norte. Né? Por quê? Porque o Norte, a gente vai ver o que o Norte vai fazer com os Estados Unidos. Vamos lá, senão eu vou botar a carroça na frente dos bois aqui. Dois, por isso o governo dos Estados Unidos passou a atuar em favor do desenvolvimento capitalista dos estados nortistas, tá? Por quê? Porque os estados nortistas, eles estavam transformando, né, os estados do resto do país em um mercado consumidor para as mercadorias industrializadas do norte, tá? Então, o norte produzia mercadorias industrializadas, tá? E o mercado consumidor para essas mercadorias era o resto dos Estados Unidos, ou seja, os outros estados, incluindo os estados do Sul e os estados do Oeste dos Estados Unidos, ok? Aí, três, assim, o fim da corrida para o Oeste, né? Ou seja, a corrida para o Oeste, que foi um movimento iniciado no início do século XIX, né? Quando chega, quando os Estados Unidos chegam à costa oeste, acabou a corrida para o oeste, porque não tem mais oeste, né? O limite é o oceano. Chegou ali no oceano, costa oeste, não tem mais para como continuar avançando sobre o oeste, né? Então, o fim da corrida para o oeste, com a expansão das fronteiras dos Estados Unidos até a costa do Pacífico, a famosa costa oeste americana, né? Não significou o fim da expansão desse país em outras direções. E aí, depois, né, de chegar ao Pacífico, os Estados Unidos, por exemplo, vai comprar o Alasca. Aliás, é o que está escrito ali, né? Deixa eu ler que é mais fácil, né? Quatro, de fato, foi justamente o contrário que ocorreu. Isto é, os Estados Unidos, por exemplo, incorporaram o Alasca, o Havaí, ainda no século XIX, tá? E passaram a interferir em regiões como a América Central, né, principalmente o Caribe, e Extremo Oriente. Então, os Estados Unidos vai crescer para outras direções e vai aumentar sua influência em outras regiões, né? E por quê? Porque os Estados Unidos está começando a viver uma fase imperialista. E o que é essa fase imperialista? Entre outras coisas, é buscar novas áreas para comércio em outras regiões fora do país, né? E quando fosse necessário, na visão americana, quando fosse necessário, eles podiam até invadir algum país, né? Eles podiam comprar, como compraram o Alasca, mas eles podiam invadir, né? Para impor essa transação comercial a outros países, né? Um caso clássico disso, que eu até esqueci de comentar na aula presencial, foi, por exemplo, o Japão. Os americanos chegaram lá e obrigaram o Japão a começar a manter comércio com os Estados Unidos, né? Foi a Marinha Americana que abriu o comércio japonês para os Estados Unidos, e aí o japonês, já que abrimos para os Estados Unidos, vamos abrir para todo mundo, porque até então o Japão era um país fechado, né, para comércio, ok? Bom, então é isso, os Estados Unidos vai usar a força. E por que os Estados Unidos têm condições de usar o recurso da força para se impor? Tá? Por quê? Porque os Estados Unidos, como é uma potência industrial, né? Então a indústria, a tecnologia proporcionada pela indústria, pela segunda revolução industrial, né? Com navios a vapor, né? Com navios encouraçados, com armas com cada vez mais calibre, né? Com cada vez mais poder de destruição. Então isso acaba dando subsídio, ou seja, dando recursos militares para os Estados Unidos invadirem essas regiões. Tá? Então, isso aí é importante lembrar também. Cinco, sendo assim,
podemos descrever o início da era imperialista nos Estados Unidos em três atos, tá? Sendo o primeiro o envolvimento dos Estados Unidos em uma guerra contra a Espanha em 1898, tá? Foi a Guerra Hispano-Americana, quando os americanos anexaram territórios que até então eram espanhóis, tá? Então, os Estados Unidos vence essa Guerra Hispano-Americana, tá? E uma das consequências dessa vitória é que a Espanha tem que entregar para os Estados Unidos as Ilhas Guam, as Filipinas, esses dois lugares lá no Extremo Oriente, né? Então, o que que é isso para os Estados Unidos? É mercado, né? Mercado consumidor de mercadorias industrializadas e fornecedor também de matérias-primas, tá? Aí, no Caribe, tá? Que é essa região aqui, ó. Acompanha o cursor aqui. No Caribe, que é essa região aqui. Os Estados Unidos vão tomar da Espanha Porto Rico, tá? E também vão promover a independência dessa ilha aqui, tá? Que é a ilha de Cuba, ok? Então, foi isso. O primeiro ato foi o envolvimento dos Estados Unidos na Guerra Hispano-Americana. Os Estados Unidos vence essa guerra e toma territórios da Espanha. E praticamente expulsa a Espanha do continente americano, que eram as últimas colônias que a Espanha tinha na América ainda. Era Cuba e Costa Rica, eram praticamente as últimas colônias. Depois dessas guerra hispano-americana, acabou a presença da Espanha praticamente, né, na América espanhola, ok? O segundo ato, ali estou no ponto 6, né? O segundo ato foi a construção do Canal do Panamá, ligando a costa oeste a costa leste e a costa oeste, através de um canal na América Central. Então, olha só, para fazer uma conexão menos distante entre a costa leste, que isso aqui, e a costa oeste dos Estados Unidos, então os americanos vão lá e vão construir o Canal do Panamá. Por que construir o Canal do Panamá? Porque antes da construção do Canal do Panamá, a viagem marítima entre a costa leste e a costa oeste dos Estados Unidos, ela tinha que passar pelo sul da América do Sul, né? Lá pela Patagônia para chegar na costa oeste ou vice-versa, né? Então, a construção do Canal do Panamá, ela encurtou a distância marítima entre a costa leste e a costa oeste, tá? E para construir esse canal, os Estados Unidos, que não conseguiu chegar num acordo satisfatório para ele, Estados Unidos, sobre a construção do Canal do Panamá com a Colômbia, porque até então o Panamá fazia parte, era um território da Colômbia, o que os americanos fazem? Eles acabam financiando uma guerrilha no Panamá. Essa guerrilha, ela se torna um movimento separatista do Panamá em relação à Colômbia, tá? Depois que o Panamá se separa da Colômbia, o governo dos Estados Unidos entra num acordo com esse novo governo do Panamá e esse novo governo cede a área do Canal do Panamá para os Estados Unidos administrar esse território por 100 anos, tá? E até assim, a devolução do Canal do Panamá para o governo panamenho aconteceu alguns poucos anos atrás, né? Veja bem, a construção do Canal do Panamá começou, né, no ano de 1903. Então, faz assim pouco mais de 100 anos, né, que o Canal do Panamá foi concluído, né? E desde então o canal foi administrado pelo governo dos Estados Unidos. Eu não lembro se foi um governo ou era uma empresa, mas enfim, tanto faz, era os Estados Unidos. E, e depois desses 100 anos, os Estados Unidos cumprem um acordo e devolvem o Canal do Panamá para o governo do Panamá, tá? 7. O terceiro ato, tá, se deu durante a presidência de Theodore Roosevelt, tá? Quando foi lançado o Corolário Roosevelt, o qual é definido pela expressão fale macio, mas use um grande porrete, uma espécie de atualização da doutrina Monroe. E por aí, tá, gente? Então, o que que acontece? Tem que lembrar, né, Eric e Jackson, que lá no início do século XIX, em 1823, o James Monroe, presidente dos Estados Unidos, ele vai lançar a doutrina Monroe, aquela que dizia que a América é para os americanos, né? Pois bem, quando o James Monroe lançou a doutrina Monroe, os Estados Unidos ainda era um país iniciante, né? Não era ainda uma potência industrializada, não era um país imperialista, né? Então, o que vai acontecer? Em 80 anos, muita coisa vai mudar. Os Estados Unidos, inclusive, vai fazer a corrida para o oeste, vai alcançar a costa oeste, vai definir o seu território, vai adquirir novos territórios, né, no Pacífico, né, na América Espanhola, na América Central, Extremo Oriente, etc, etc.
Aí, né, no início do século XX, temos um Estados Unidos da América, uma potência capitalista, industrializada e imperialista, tá? Nesse ponto, o Ted Roosevelt, o Theodore Roosevelt, que é aquele bigodudo lá do filme Uma Noite no Museu, ele vai pegar e vai falar: não, agora nós temos condições de cumprir a doutrina Monroe. E tem mais. A gente tem que cumprir a doutrina Monroe, a gente tem que mandar na América, né, falando macio, mas sempre que nos desobedecerem, usemos o grande porrete. O que é o grande porrete? É a força, né? O que é falar macio? É a diplomacia, é usar a política, conversar, vamos conversar. Não resolveu? Força, né? Foi assim, por exemplo, que os Estados Unidos, né, digamos assim, convenceu, né, o Panamá, né, construiu o canal do Panamá, a própria independência, né, de Cuba, né, enfim, várias outras e várias coisas, tá? Então, os Estados Unidos usou muitas vezes a força, o recurso, a invasão militar para resolver, para atender os seus interesses, né, no resto da América, principalmente na América Central, tá certo? América Central assim, e na América Central o principal alvo dos Estados Unidos sempre foi o Caribe, tá? Mas igual, né? Teve vários ao longo, né? Se você pegar século XX já década de 1900, 1910, 1920, 1930, tá? Até pouco tempo atrás, até a década de 80, né, os Estados Unidos realizaram vários desembarques de fuzileiros navais na América Central, né? Isso tem a ver com o quê? Com os Estados Unidos usando a força, ou seja, usando seu big stick, seu grande porrete, para aquietar, né, os hermanos, né, os vizinhos ali da América Central. Tá? E aí tem essa charge, tá? Que é não sei se vocês conhecem aí o Tio Sam, né? Quem que é o Tio Sam? O Tio Sam é um personagem fictício que representa o governo dos Estados Unidos, né? Então o Tio Sam, vocês estão vendo, ele está com o pé direito dele está sobre o Alasca e o pé esquerdo dele está sobre a Patagônia, num gesto de dominância, né? Como se ele dominasse o continente americano, né? E ele tem ali na sua mão um grande porrete, né? No grande porrete, o que está escrito? Em inglês, Doutrina Monroe, né? Tipo assim, né? Tô aqui, tô de guarda, né? Isso aqui é eu, tá bom? E para encerrar, né, o ponto 8, esses três atos, né, vamos voltar lá, quais são esses três atos? Guerra Hispano-Americana, né? Que mais? Além da Guerra Hispano-Americana, ai meu Deus, construção do Canal do Panamá e depois a construção do Panamá, o corolário Roosevelt, né? Esses três atos resumem o início da era imperialista nos Estados Unidos, tá? E aí lembrando, está na virada do século XIX para o século XX, já começando no século XX, né? Mas é importante destacar que ao longo do século XX, graças ao envolvimento desse país, né? Ou seja, os Estados Unidos, na Primeira e na Segunda Guerras Mundiais, os Estados Unidos, se tornaram uma das maiores potências econômicas e militares do mundo, ok? E, assim, tendo dito isso, tá, a gente já pode começar a encerrar esse vídeo aqui, tá bom? Então, aqui, gente, agradeço aí, tá? Espero que os vídeos estejam vindo assim de uma maneira que vocês estejam conseguindo acompanhar, tá bom? E na semana que vem tem mais, então, tá bom? Um abraço a vocês dois, tá? A gente se vê. Tchau.